Então, começando, né? Em 2017, cerca de 2 anos depois de eu trabalhar no sebo, eu acabei abrindo meu próprio sebo, meu próprio negócio, meu próprio sebo. E quando eu comecei a trabalhar com sebo, eu fui trabalhar para um amigo, ele me pegou para fazer um atendimento no sebo dele, mas eu só fiquei no sebo dele durante uns 3 meses. Então, logo eu comecei a, a entender como funciona o negócio de sebo, e a partir de como eu entendi, a partir do que eu descobri como funciona o sebo, eu resolvi partir para abrir o meu próprio negócio. Esse negócio que a qual eu parti, ele tinha uma filosofia de administração. Essa filosofia de administração foi inspirada no filósofo Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele acreditava que, para ele ser reconhecido como um bom filósofo, ele tinha que fazer algo prático, ele tinha que fazer uma conquista prática. E a conquista prática que ele resolveu fazer, que ele decidiu pegar como façanha, é a ideia de ficar rico. Então ele queria falar, se eu sou um filósofo tão inteligente, sou um filósofo tão importante, que eu consigo tirar a ideia da filosofia, então eu posso aproveitar essa minha mesma capacidade de pensar e de filosofar para ficar rico. E aí ele inventou uma área do conhecimento e Aristóteles chamou de gramatística. Então, a ideia de abrir no sebo era apresentar, administrar o sebo baseado na ideia, inspirada na ideia de Platão, de rei filósofo. Só que, em vez de ser rei filósofo, ele seria um empreendedor filósofo. A teoria seria o seguinte, é, eu iria conceber a administração e a ideia de gerenciar o sebo a partir de uma teoria do que eu deveria fazer, do que é um sebo e, e, e como pautar, como orientar as melhores decisões possíveis para alcançar os meus objetivos. Esse conjunto de ideias, essa orientação, ela seria formulada como uma filosofia, ou uma teoria. Essa teoria, ela sendo posta em prática, ela poderia levar ao fracasso ou ao sucesso. Se levasse ao fracasso, eu iria verificar o que tem de errado na filosofia, o que tem de errado na teoria, e fazendo uma correção, eu ia trocar, ia identificar o que estivesse errado na teoria, e então eu iria substituir. Essa ideia é como se eu quisesse fazer do empreendimento um experimento científico, em que eu ia experimentar as minhas teorias administrativas, as minhas teorias filosóficas, e fazer da atividade de empreendimento um ensaio. Essas ideias também, elas são inspiradas na ideia de antifragilidade. O conceito de antifragilidade, ele foi, ele foi apresentado, por Nicholas Taleb, Nicholas Nassim Taleb. A ideia de Nicholas Nassim Taleb é que não basta que um modelo econômico ele seja robusto, ele tem que ser antifrágil. O que significa antifrágil? Uma coisa antifrágil é que ela não é simplesmente algo que ele é forte, que ele é resistente aos estresses, ele é resistente à violência que ele é causada. Mas, ao contrário, ele fica mais forte quando sofre o estresse, quando sofre o dano. E, para que isso funcione, o conceito administrativo eles têm que estar mais ou menos estruturado na ideia de orgânico, de algo orgânico, de organicidade. Porque as coisas orgânicas, elas funcionam como que
como que satisfazendo o conceito de adaptabilidade, o conceito da evolução. A ideia de organicidade é que as coisas elas transformam o estresse, transformam o dano que estão causando em informação. Então, a informação que vem do dano, que vem do erro, que vem do fracasso, ela alimenta o sistema e faz aquele sistema pegar as ideias da informação, fazer as suas correções e se adaptar ao estresse que está sofrendo, a se preparar aos danos, se eles forem semelhantes aos danos anteriores. Pois bem, isso parecia que estava dando certo no início. A minha primeira ideia de sebo, a minha primeira ideia filosófica é de que o faturamento de um sebo ele era proporcional ao tamanho do acervo. E quando eu comecei, depois que eu saí do sebo onde eu trabalhava, eu aluguei um box. Existe uma empresa onde você pode alugar um box para você guardar coisas. É tipo uma espécie de almoxerifado, você aluga espaço, um guarda-móvel. Então eu comecei assim, e havia vários modelos, várias modalidades. Eu comecei com a mais simples de 1 metro quadrado. No caso é antifragilidade. Esse conceito de antifragilidade foi um conceito que praticamente foi inventado pelo filósofo do risco chamado Nicholas Nassim Taleb. Nicholas Nassim Taleb ele é conhecido por ter publicado vários livros. A Lógica do Cisne Negro, o Antifragilidade, Iludidos pelo Acaso, que são livros que expõem a filosofia dele e como deve ser abordado o risco. Ele tem uma teoria de como deve ser abordado o risco e que se contrapõe ao modo como muitos especialistas usam o risco. O Taleb vê a aleatoriedade, o caos como fonte de força e não de fraqueza. Então, a ideia de antifragilidade é que, em vez de ser uma coisa robusta, né, se uma empresa ela é mais do que robusta, ela é antifrágil, ela não simplesmente ela é resistente aos danos, ela é resistente ao estresse que ela sofre. Ela transforma o dano que está sofrendo, transforma o desafio, a crise, em algo que faz ficar mais forte ainda. Porque o que acontece é o seguinte, porque a ideia de que uma coisa é antifrágil, ele copia o modo orgânico de se funcionar. E as coisas orgânicas, elas se adaptam, elas se evoluem. As coisas orgânicas, elas transformam os perigos do ambiente em informação. E para que eu pudesse, eu trouxesse a ideia de ser, esse conceito de antifragilidade, eu teria que conceber a ideia de administrar o sebo como teorias de funcionamento. Eu teria que basear em esquemas, em teorias de como um sebo deve funcionar, para que eu pudesse, então, expor essas ideias, experimentá-las, e assim, o fato de eu ter uma teoria concebida e formulada, seria fácil para mim perceber que se tem algo errado, caso sofresse uma crise. Se você tem uma teoria pronta, se você tem uma ideia do qual partir, você tem uma referência para saber onde você está errando. É algo parecido, por exemplo, com a abordagem bayesiana. Existe um livro do Nathan Silver, em que ele propõe que, na estatística, a proposta bayesiana ela é uma proposta melhor, porque ela é diferente dos frequencistas. Eles partem de uma ideia inicial que pode ser corrigida. Então, essa ideia é parecida com a ideia bayesiana, é parecida com a ideia do Nassim Taleb. Então, a ideia assim, é você partindo de uma ideia, de uma teoria de como as coisas funcionam, fica fácil você depois corrigir o modo como você administra o sebo, porque você vai identificar o que está errado.
E a primeira teoria de como deveria funcionar o acervo era de que o acervo, o faturamento do meu sebo, ele deve ser proporcionalmente ao tamanho do acervo. Quanto maior o acervo, maior o faturamento. E quanto maior o faturamento, mais, mais livros eu posso comprar. A partir, então, dessa ideia, dessa perspectiva, eu pude conceber, a, eu pude conceber um plano de retroalimentação, em que eu poderia retroalimentar o meu empreendimento a partir do meu próprio faturamento. Quando eu saí do Seiba, onde eu fui empregado em 2015, eu só tinha 2 bolsas de livro. Então, eu comecei com 2 bolsas de livro e fui alugar uma empresa chamada Storage. É uma empresa que tem espaços para você alugar e botar coisas. Então, eu comecei com um box de 1 metro quadrado, que cabia essas 2 bolsas. Essas 2 bolsas, elas geraram faturamento, me fizeram comprar mais livros. Aí logo eu mexi esse box de 1 metro quadrado, depois fui para 2 metros quadrados, depois esse box foi aumentando, de 2 metros quadrados eu fui para um outro, fui mudando de plano, porque cada plano é no box maior e você paga uma mensalidade mais cara, mas em compensação você também pode botar mais livros, e esses livros podem ser vendidos. A ideia é o seguinte, uma ideia que eu acho que eu omiti é que eu era um vendedor de livros online, porque quando eu comecei a trabalhar no sebo, eu descobri um negócio de estacionamento online e percebi que era um negócio muito bom. A ideia a ideia de vender livros online ela é tão eficaz que tem um livro na Amazon, ele propõe a ideia de que todo empreendedorismo deve começar com venda de livros online. No caso, o livro ele se baseia nas experiências da Amazon. E, no caso, eu estava baseado na experiência da estante virtual. A estante virtual era um marketplace muito eficiente. Ele permite, ele tem uma capacidade de vendas online muito boa, melhor do que as outras plataformas. Então, isso estava permitindo a primeira aplicação da minha primeira teoria inicial. O acervo corresponde ao faturamento. Diz que existe uma paridade entre as duas coisas. Eu logo descobri que essa teoria ela não é uma teoria correta, não é uma teoria perfeita, ela tem falhas, tem fracassos. Porque o faturamento ele só vai manter o mesmo grau ele só vai manter o mesmo grau de eficiência, né? Ele só vai manter o mesmo resultado, dependendo do quão seletivo foi esse acerto. E se é uma pessoa procurando livros, se é uma pessoa procurando livros na rua, procurando livros em pessoa, chega um momento que essa pessoa ela tem uma capacidade, tratando uma só pessoa, ela tem um tempo limitado. Então, chega um momento que você não consegue mais manter um grau selecionado de acervo para que você possa aumentar o acervo, o faturamento no mesmo ritmo. E aí você passa a partir para poder comprar em lote. Quando você compra em lote, você deixa de escolher os livros um a um. E aí aquele programa de retroalimentação que estava me fazendo ganhar cada vez mais, isso eu explico no vídeo, né? Aquele programa de 1 a 1, ele estava perdendo força. Se antes tinha, por exemplo, uma liquidez de 30% de tudo aquilo que eu acumulava, a partir do momento que eu passei a comprar em lote, porque eu quis aumentar o tamanho do meu acervo, mas eu estava preso, eu mesmo estava sendo meu próprio gargalo, eu já não podia aumentar a quantidade de acervo para poder escalar cada vez mais o meu negócio. A escalabilidade do negócio estava aprisionada com a possibilidade de eu ser muitas pessoas fazendo muitas coisas. E é para isso, para compensar isso, eu comecei a comprar lotes, e os lotes começaram, e a ideia de comprar lotes, ele prejudicou o ritmo do meu faturamento e prejudicou a liquidez da minha, a liquidez do meu faturamento.
Aí, no começo, começava, por exemplo, eu comecei faturando 400, depois R$ 600 por mês, depois 1.000, depois 1.500, depois 2.000, e aí eu não conseguia subir a partir de determinado valor. Nesse aspecto, eu já estava nessa altura, eu já estava com boxes, já estava com box jumbo, já estava com box de 14 metros quadrados, isso era quase equivalente para abrir já era o suficiente para abrir uma loja. E, e aí eu já tinha feito amizade com alguém que também frequentava o box, que era um designer. Ele propôs comigo, ele ficou impressionado com o meu crescimento, porque eu parti de uma bolsa de 2 bolsas de livro, daqui a pouco eu estava com a sede quase também de uma loja. Ele, impressionado com isso, achou que fosse uma boa ideia abrir uma loja física de verdade e não ficar restrito tão cedo. Eu não gostei muito da ideia, porque enquanto que o sistema de boxes que você vai alugando, ele permite uma flexibilidade. Né? Permite uma flexibilidade. Se por acaso as coisas estivessem indo bem, eu poderia eu poderia continuar no mesmo box ou alugar mais. E se as coisas ficassem ruins, eu poderia voltar ao box anterior. Aliás, essa era uma segunda teoria que eu queria manter, que é a teoria que estava inspirando meu empreendimento, que é a ideia de flexibilidade. Você se colocar numa situação em que você pode mudar a estrutura conforme as circunstâncias, se elas forem favoráveis ou desfavoráveis, para você não se quebrar. E ele estava propondo uma coisa que eu achava arriscada, porque enquanto o aluguel de um box é algo que ele não exige um contrato fixo, que não exige que você tenha que alugar uma quantidade mínima de tempo, exige um prazo de carência, e uma loja é algo que tem uma certa rigidez. Uma loja exige uma certa rigidez contratual, em que você não pode ter essa flexibilidade de ampliar e cair. Então, a história do Cebola ele passou então, a segunda parte, porque eu acabei sendo arrastado pela ideia do meu designer, do meu amigo designer, de abrir uma loja, em Copacabana. E aí, o que aconteceu é que, embora essa loja ela fosse uma loja bonita, porque o meu designer ele cuidou da parte da aparência física da loja, ela ficou estagnada no faturamento. Ela ficou estagnada porque eu não consegui aumentar o acervo com o mesmo nível digamos, curadoria que eu tinha nos tempos anteriores, em que eu selecionava livro por livro. Para manter o tamanho da loja, eu era obrigado a comprar em lotes, e esses lotes não garantiam que os livros que eu estava botando em minha acervo, eles teriam uma boa combinação de liquidez e preço. Porque uma coisa que torna o faturamento de um sebo online importante é você buscar livros raros, buscar livros que tenham uma boa combinação de preço e liquidez. Quando eu saía para pesquisar livros na rua, eu usava o smartphone. Com o smartphone, eu pesquisava usando o campo de busca do Marketplace, eu usava o campo virtual e procurava selecionar os livros que tivessem bom preço, livros acima de 50 a 100 reais, mas que tivessem disponíveis na rua por 5 ou 10 reais. E que fossem fáceis de ser vendidos, porque quando eu fazia a busca nesse marketplace, eu obtinha as informações o quanto tempo o livro dos outros vendedores que estavam cadastrados, eles haviam cadastrado o livro. Ou seja, eu tinha a informação a respeito do quão estava encalhado aquele livro que eu queria comprar. O quão estava encalhado o livro que eu queria comprar, o preço que ele estava sendo praticado no mercado. E, a partir disso, eu poderia fazer um julgamento se aquele livro que eu cheguei a comprar por 5 ou 10 reais valia a pena ou não. E para isso, usando o smartphone, eu garantia um acervo lucrativo, um acervo com boa probabilidade de livros venderem rapidamente a bons preços, livros raros, livros difíceis de serem achados. Pois bem,
Acontece que, como eu estava falando, a loja, o montante que eu estava precisando ter de livros, não estava me permitindo que eu conseguisse preencher todas as minhas estantes com livros achados dessa maneira, livros achados um a um. E foi que, a partir de um momento em que estava nessa situação estagnada, eu conheci uma pessoa que também vendia livros online, mas ela não tinha uma loja. E ela tinha uma capacidade de faturamento, de liquidez, e era uma coisa impressionante. Ela, por causa de sua situação precária, ela morava em quartos alugados, ela não podia se dar o luxo, em permitir a selecionar livros de rua que fossem muito baratos. Bom, a verdade é o seguinte, é que é, conforme fui conduzindo a ideia de sebo, eu fui tendo muitos colaboradores, só que esses colaboradores eles tinham outras motivações que não eram o sebo, e alguns deles eu percebia que à medida que eles se mostravam, tinham talentos especiais para fazer as coisas, eles também tinham um problema. E tinha pessoas que tinham vieses. E comecei a pensar que para achar pessoas assim muito capazes de fazer as coisas, mas que não tivessem problemas, era uma coisa ilusória, porque para isso eu teria que estar num patamar que eu não estava, né? Eu teria que ter uma sorte que eu não teria. E no final, no vídeo eu consigo explicar isso melhor, né? As pessoas que estavam colaborando comigo não começaram a fazer uma série de loucuras, e meu sebo acabou, foi a falência. Eu não consegui fazer aqui a- dar o link entre uma coisa e outra por causa do tempo. Mas se vocês forem no meu vídeo, vocês vão ter uma história melhor contada.